Pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos às afiliadas do Cron TV. Eu sou Cris de Pascoal, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu vou apresentar um papo aberto com o reptiliano. Noite dessas eu tive uma projeção muito lúcida com um ser loiro, de olhos mongol, com pupilas retilíneas e olhos amarelados. E ele dizia que gostaria de se expor, para que nós humanos entendêssemos a posição deles. Eu achei interessante e pedi que eu trouxesse lucidez nessa projeção. Então, está aí o que eu entendi. Olá, você poderia se apresentar e nos contar sobre a sua origem? Ele diz o seguinte: sou Zuzhaim, de uma linhagem antiga dos draconianos que habitam um sistema estelar, além do que vocês conhecem. Nossa origem é envolta em mistérios, mas interagimos com a Terra por milênios. Como a sua espécie se relaciona com outras civilizações extraterrestres? Temos alianças estratégicas e rivalidades com outras espécies. Nossa sobrevivência e domínio muitas vezes dependem dessas interações. Zuzren, como você descreveria sua forma de vida e cultura? Bem, vivemos em uma sociedade utilitarista, imperialista, onde cada ser tem um valor baseado em sua utilidade. A eficiência é crucial em nossa cultura. Vocês possuem uma hierarquia social bem definida? Como funciona essa estrutura, Zuzhain? Ele diz o seguinte: sim, nossa hierarquia é baseada em poder, conhecimento, habilidade, estratégia e utilitarismo. Os líderes são escolhidos por sua capacidade de governar, ter estratégias e manipular. Nossa, e quais os aspectos vocês se consideram diferentes das outras espécies reptilianas e híbridas? Nos destacamos pela nossa estratégia e manipulação sutil, ao contrário de outras espécies que podem ser mais brutais em suas abordagens. Como vocês, os reis, e sua espécie chegaram à Terra e qual foi a motivação inicial? Nossa chegada à Terra foi motivada pela busca de recurso e pela observação de experimentos que estavam fazendo com os homens erectos. Nesse momento, vimos o potencial para um controle e manipulação desses futuros escravos. Portanto, colocamos os nossos genes na manipulação dos Anunnakis. Nossa, como vocês assumem formas humanas ou outras para interagir com os humanos? Usamos tecnologia avançada para modificar nossa aparência e nos infiltrar na sociedade. Isso nos permite interagir diretamente, sem levantar suspeitas. Zuzren, como é a rotina de um reptiliano infiltrado na sociedade humana? Vocês interagem com líderes políticos, sociais, religiosos? Claro, nossa rotina envolve monitorar e influenciar líderes e grupos sociais, religiosos, garantindo que nossas agendas sejam atendidas. E o que você pode nos dizer sobre os humanos que estão aliados a vocês? Alguns humanos estão aliados a nós, buscando poder e segurança, oferecendo sua lealdade em troca de status e influência. Essas alianças são fundamentais para os nossos objetivos. E qual é a razão para vocês manterem essas alianças com certos humanos, já que vocês possuem tanta tecnologia? Essas alianças que servem para manter o controle e facilitar nossas operações na Terra, além de garantir que os humanos que colaboram conosco se beneficiem. Então, qual é o objetivo final da sua espécie ao manter a influência sobre a nossa humanidade? Nosso objetivo é moldar a humanidade para que se torne uma extensão do nosso domínio, utilizando-os como recursos e aliados em nossos planos. E qual a perspectiva de você sobre a evolução da raça humana? Vemos a humanidade como um projeto em andamento, com grande potencial, mas também com tendências autodestrutivas que podemos explorar. Nossa, por que vocês consideram que a maioria dos humanos é presa fácil para manipulação? A ignorância e as emoções humanas, especialmente o medo, tornam vocês vulneráveis. A maioria não questiona as estruturas que os oprimem. Qual é o papel do dinheiro e do poder material no controle humano? O foco no materialismo é uma ferramenta de controle.
Ao vincular o valor ao dinheiro, mantemos os humanos distraídos e dependentes. E como o medo e outras emoções negativas influenciam o controle que vocês exercem? O medo gera energia que alimenta o nosso poder. Manipular emoções é uma tática central em nossa estratégia. Zosren, o que faz com que vocês acreditem que o medo é uma ferramenta tão poderosa de controle? Bem, o medo limita as opções de ação. Quando estão assustados, os humanos são mais fáceis de guiar. Poxa vida, existem grupos humanos que resistem à manipulação de vocês? Sim, eles são uma preocupação crescente. A resistência pode desafiar nosso controle e estamos atentos a isso. Queria fazer uma pergunta sobre religiões. Como funciona a incorporação de ETs em centros espíritas? Bem, Clarice, a ideia de que seres extraterrestres incorporam diretamente humanos é uma total distorção. O que realmente ocorre são interferências energéticas, telepáticas. Nós somos capazes de projetar pensamentos ou emoções diretamente ao indivíduo que esteja sintonizado com as nossas frequências. Isto cria a ilusão da incorporação. Mas o ser extraterrestre não está habitando o corpo humano. Em vez disso, estamos manipulando as percepções dessa pessoa para fazê-la acreditar que está incorporando algo além de sua própria consciência. E essas pessoas que estão fazendo isso, é claro, elas trabalham para a gente. Nossa, chocante essa revelação. Vocês utilizam a manipulação genética em outras espécies, inclusive nós humanos? Explica para a gente como que isso é feito. Utilizamos tecnologia avançada para modificar geneticamente o humano, criando híbridos e alterando comportamentos. Essa prática tem raiz em nossa própria biotecnologia. E a sua espécie influenciou diretamente a evolução da humanidade, algum ponto crítico da nossa história? Zuzren dá uma risadinha e diz: sim, em momentos-chave, como a criação de civilizações e movimentos sociais, interferimos para guiar o desenvolvimento humano. Zuzren, a ciência terrena está preparada para entender completamente a tecnologia de vocês? É claro que não. Embora alguns humanos estejam começando a explorar a quântica, a maioria ainda não compreende as implicações das nossas tecnologias. E como a física quântica se relaciona com as tecnologias e capacidades interdimensionais da sua espécie? A física quântica é um passo em direção à compreensão de como manipulamos realidades e frequências, permitindo viagens interdimensionais. Zuzrens, quais são as formas de biotecnologia que vocês utilizam que estão além da compreensão humana? Usamos técnicas de manipulação celular e controle energético que não estão presentes nas ciências humanas atuais. E como as emoções humanas geram energia que vocês utilizam? As emoções criam frequências que podem ser coletadas. Temos métodos para extrair essa energia sem que os humanos percebam. E vocês conseguem influenciar a mente humana por meio de técnicas que envolvem energia, frequência? Nesse momento, ele dá um sorriso extenso. Sim, usamos frequências para induzir estados emocionais e mentais, mudando percepções e comportamentos. Zuzren, porque sua espécie segue uma filosofia utilitarista, onde a utilidade determina o valor. A utilidade é uma medida prática apenas. No nosso entendimento, a eficiência é o que garante sobrevivência e o progresso da nossa raça. Me explica, assim como vocês dão poder a certos humanos, vocês também retiram esse poder? O que determina essa mudança? Mudamos o suporte baseado no que melhor serve aos nossos objetivos. Se o humano se torna um fardo, ele é descartado facilmente. Vocês manipulam estruturas de poder e sistemas sociais humanos? É isso que eu estou entendendo? Quais são as principais táticas? Sim, utilizamos desinformação e controle emocional para manter os humanos divididos e vulneráveis, dificultando a união e a resistência. Eu queria saber um pouco mais. Existe algum critério ético na formação como vocês manipulam os humanos? Bem, Cris, nossos critérios são puramente pragmáticos. A ética humana é relevante em nossa perspectiva e parece que também na de vocês. Que ética que vocês têm com a flora, com a fauna? Qual é a ética que vocês têm? Você poderia me responder? Realmente, eu acho que os humanos estão bastante identificados com a sua raça.
mas tem muitas pessoas que já não estão. No meu caso, aí ele deu um sorriso, né? Dizendo, pois é. Qual é a visão, Josrem, da sua espécie sobre noções humanas de ética, moral e compaixão? Bem, nós vemos isso como fraquezas que podem ser exploradas. A compaixão não tem lugar em um mundo de controle. E há limites para a manipulação humana ou é algo completamente maleável, Josrem? Bem, a manipulação é flexível, mas existem situações onde a resistência pode levar a consequências indesejadas. Josrem, o sistema de crenças que domina o planeta está alinhado com os interesses de vocês? É claro que sim, criamos e sustentamos muitas dessas crenças para garantir que o controle permaneça intacto. Me diga, por que o mal parece interferir mais abertamente na Terra do que o bem? Bem, o pseudo-mal que vocês enxergam é mais visível, porque opera de forma direta e agressiva. O bem que vocês pensam é muitas vezes sutil, dividido. E o que vocês entendem na sua civilização por mal e bem em suas interações aí? Bem, essas noções são ferramentas de controle. O que é bem ou mal? Me responda, Cris, para você. Porque na sua civilização existe uma grande confusão sobre isso. Vou dar um exemplo. Vocês mandam as pessoas para um conflito armado, eles matam 1000, são considerados heróis. Outro cara vai na cidade e mata um, é considerado bandido. E o que vocês fazem com o animal, o que estão fazendo com o planeta? Aliás, o que vocês estão fazendo com o planeta, vocês não merecem estar em cima dele. Olha, o desastre. Isso não somos nós que estamos fazendo, mas vocês. Bem, Cris, essas noções são ferramentas de controle. O que é bem ou mal é determinado por nossa perspectiva e pelos objetivos que queremos alcançar. E por que os humanos têm tanta dificuldade em conhecer a influência de vocês sobre suas vidas? A desinformação, a distração são partes do nosso controle. Além disso, muitos humanos preferem viver na ignorância a confrontar verdades desconfortáveis. Josué, vocês acreditam que a ignorância e o comodismo da humanidade são aliados importantes para manter o controle? Sim, a complacência permite que nossos planos se desenvolvam sem resistência. Quanto mais distraídos estiverem, mais fácil é controlar suas vidas. E o que vocês podem dizer sobre a Confederação dos Mundos e seu papel na proteção da nossa humanidade? A confederação é um conceito que usam para explicar a diversidade das influências interdimensionais. Eles tentam intervir, mas sua presença é limitada porque eles respeitam as escolhas dos humanos. A Confederação dos Mundos realmente intervém a favor da evolução humana? Diz a verdade. Se sim, qual é a relação entre ela e vocês? A Confederação tenta proteger a humanidade, mas suas ações são frequentemente frustradas por nossas táticas. Estamos sempre um passo à frente. E como eu disse, eles respeitam a escolha de cada um de vocês. Escolha sugere vibração e frequência. Estamos alinhados com vocês. E por que vocês consideram os felinos de Sírios uma ameaça? Bem, os felinos de Sírios representam uma força de resistência e consciência elevada. Eles são protetores da terra e se opõem aos nossos planos de dominação. E quais foram as principais táticas que vocês usaram ao longo dos séculos para manter o controle sobre os humanos? Zuzrin dá uma respirada e faz um barulho esquisito nesse momento. Manipulação da história, desinformação, controle emocional. Criamos divisões para evitar que os humanos se unam. A desinformação é uma ferramenta central no seu controle sobre a nossa raça humana? Absolutamente. A desinformação cria confusão e mantém a população dividida, o que nos facilita o controle. E como vocês veem, né, a ascensão da consciência humana, com mais pessoas buscando despertar? De fato, é uma preocupação crescente. A ascensão da consciência representa uma ameaça ao nosso controle e estamos adaptando nossas táticas para lidar com isso. E de que maneira vocês estão se adaptando à crescente resistência humana? Ajustamos nossas estratégias, intensificando a manipulação emocional e promovendo a desinformação para desacreditar aqueles que buscam a verdade. É só vocês olharem para as redes sociais, o que ocorre e o quanto nós podemos fazer para tirar de jogo aqueles que
se colocam contra nós. É verdade, eu digo que isso é verdade, viu? Porque vocês me dão bastante problema dentro do meu rede social. Jusren, existe um risco real de que a influência draconiana e reptiliana sobre a Terra seja completamente dissipada? Sim, há um risco, mas enquanto houver medo, desinformação e ignorância, manteremos nosso controle. A resistência pode até crescer, mas não é fácil nos derrubar. E aí, vocês acreditam que a união humana e o desenvolvimento espiritual podem quebrar o ciclo de controle? A união e o desenvolvimento espiritual são poderosos, mas requerem um esforço consciente e coletivo, algo que atualmente é raro, pois a sua humanidade, Cris, é preguiçosa. Zusren, como você enxerga o futuro da humanidade em relação à influência de vocês? O futuro depende de como vocês escolhem agir. Se a resistência se unir e evoluir, poderão mudar seu próprio destino. Mas creio que vocês ainda estão em condições de lesmos pensantes. Nossa, você até agora foi educado, mas tudo bem. Vou refletir sobre isso. Diz aí o que os humanos precisam fazer para se libertar completamente dessa manipulação. Questione tudo, não aceitar informações sem crítica e buscar a verdade em cada nível da sua existência. Qual é a verdade? Ela está multifacetada, não é verdade? Nesse momento ele dá risada. Zusren, você mencionou que o poder reside dentro dos humanos. Como eles podem acessar esse poder? O poder vem da consciência. Ao se conectarem com sua verdadeira essência, vocês podem mudar sua realidade, quebrar as correntes da manipulação. Então, a verdadeira liberdade é algo que vocês reconhecem como possível para ambas as espécies, tanto humana quanto reptilianas. É isso mesmo que eu estou entendendo? É verdade, a liberdade é um conceito complexo para nós. A liberdade está atrelada ao controle. Se os humanos alcançarem sua verdadeira essência, isso poderá mudar a dinâmica. Zusren, como você descreveria a sua própria evolução espiritual em relação à constante busca por poder? Nossa evolução é focada no conhecimento e no controle. No entanto, estamos começando a perceber que a verdadeira evolução requer mais do que o poder. Envolve também, às vezes, entendimento, conexão. Eu queria também dizer que eu aceitei participar dessa conversa com você, Cris, porque reconheço que comunicação é uma ponte vital entre as nossas espécies. Embora sejamos frequentemente vistos como adversários, maldosos, a verdade é que nossas histórias estão interligadas. A humanidade está em um momento de transição e penso que é fundamental que os humanos compreendam não apenas suas realidades, mas também as forças que os influenciam. Ao final, a escolha de como prosseguir pertence à humanidade. Essa escolha determinará o futuro de ambas as nossas espécies. Eu fico feliz com a oportunidade de me comunicar e espero que nossas interações ajudem a trazer clareza sobre a minha raça neste momento crítico. E ele continua falando que é fundamental que os humanos compreendam a complexidade das forças que moldam nossas realidades. Nossa presença na Terra e a manipulação da humanidade são partes de um plano maior que para muitos pode parecer obscuro, diz Zusren. E continua que ao compartilhar nossas intenções e métodos, espera que os humanos percebam a profundidade desse controle e a necessidade do despertar para a verdadeira essência. A busca por poder e controle é intrínseca à nossa natureza. E é essencial que vocês entendam que a resistência é uma parte inevitável do jogo. E nós gostamos de jogar. A escolha de se libertar ou não da manipulação que exercemos está na mão da sua humanidade. Mas a verdade é que muitos ainda são peças em nosso tabuleiro. E, de certa forma, foi bom expor nosso ponto de vista, pois a transparência que vocês tanto dizem pode, de fato, servir aos nossos interesses. O futuro da humanidade, seu papel e nossa estratégia ainda estão em um aberto. E essa é uma dinâmica que sempre nos interessou. À medida que nos aproximamos do fim desta conversa, é essencial considerar o que discutimos. A interseção entre a realidade humana e a reptiliana não é meramente uma questão de controle, mas um complexo emaranhado de dimensões e possibilidades. Imagine você, Cris, a possibilidade de que cada emoção humana, cada pensamento e cada escolha estejam interligados
é uma rede quântica de realidades paralelas. Nossas interações não são apenas manipulativas, são também experimentos em um vasto laboratório cósmico, onde as leis da física quântica se entrelaçam com as dinâmicas espirituais. O nosso controle sobre os humanos não se limita ao físico, ele se estende ao próprio tecido da consciência, moldando o que vocês percebem como realidade. Assim como partículas subatômicas, podemos existir em múltiplos estados simultaneamente. E a verdade sobre a existência da sua humanidade é multifacetada e em constante evolução. A verdadeira liberdade reside na capacidade de transcender essas limitações percebidas, de elevar a consciência a estados superiores, onde a manipulação se dissolve e novas realidades se manifestam. Seriam vocês capazes disso? Acho que vai demorar muito. Vocês humanos têm o poder de reescrever as regras desse jogo. E a chave para isso está em compreender as leis que regem não apenas o universo físico, mas também o espiritual. Portanto, deixamos vocês com esta reflexão. O que vocês farão com o conhecimento que têm sobre a interconexão entre suas mentes e a realidade quântica? O futuro não está apenas nas mãos de uma elite manipuladora, como vocês pensam, ele reside em cada um de vocês, esperando para ser despertado e moldado. E para encerrar essa conversa, Cris, é importante notar que a interação entre humanos e reptilianos pode ser compreendida através do conceito de emaranhamento quântico. Essa questão sugere que nossas realidades estão profundamente interligadas, de maneira que as ações e intenções de uma espécie influenciam diretamente a outra. Essa interconexão quântica nos convida a refletir sobre a necessidade de um entendimento mais profundo sobre o nosso papel e a nossa evolução conjunta neste universo interligado. Outro fato é que aceitei participar dessa conversa para que vocês venham explorar a complexidade deste emaranhamento quântico que liga todas as formas de vida, todas as formas de conhecimento, incluindo humanos, reptilianos e outras raças. Essa interconexão transcende barreiras dimensionais e revela que cada ação, pensamento e emoção ressoam em um campo de possibilidades infinitas. Entender essa rede de emaranhamento é crucial para que a sua humanidade possa se libertar das limitações impostas multissecularmente, não só por na raça, mas por muitas outras. O que vocês veem como separação é, na verdade, uma dança cósmica de energias entrelaçadas. O despertar da consciência pode redefinir o equilíbrio e o poder, porque a realidade é um reflexo que cada um cria neste vasto universo. O potencial humano é muito grandioso, mais até do que vocês possam imaginar. E continua dizendo: o planeta Terra foi moldado por nossas mãos desde tempos imemoriais e sua evolução está intrinsecamente ligada ao nosso legado. Não temos intenção de abandonar o que sempre foi parte da nossa esfera. Espero possamos conversar novamente, Cris. Que esta seja apenas uma das muitas interações que teremos. Eu agradeço a sua presença e espero que um dia possamos ter um entendimento maior para que juntos possamos evoluir. Gratidão. E assim terminou essa conversa.